Você já se perguntou por que algumas relações, mesmo carregadas de afeto e promessas, acabam se tornando um campo de batalha silencioso? Talvez você seja de Touro ou conviva com alguém desse signo e tenha percebido que, por trás de uma aparência tranquila e estável, existe uma força oculta que sabota a conexão mais íntima. Carl Jung dizia que todo signo carrega uma sombra, um conjunto de aspectos reprimidos, que não queremos reconhecer, mas que acabam se manifestando de maneira destrutiva. No caso de Touro, essa sombra tem um poder particular. Ela se disfarça de amor protetor, mas nasce de um medo profundo de perder o que se conquistou. Hoje, vamos mergulhar nessa parte oculta da psique taurina, que muitas vezes impede relações de florescerem. Imagine que cada encontro humano seja como um jardim. Precisa de cuidado, flexibilidade e confiança no ciclo natural das coisas. Mas quando o Touro entra em desequilíbrio, transforma esse jardim num terreno cercado por muros altos e rígidos. Por medo de ser ferido ou abandonado, Touro cria defesas emocionais tão densas que o outro começa a se sentir sufocado. Se você já viveu relacionamentos em que tudo parecia perfeito no início, mas aos poucos foi tomado por controle, possessividade e uma sensação de aprisionamento, este vídeo vai te ajudar a compreender como a sombra de Touro age de forma silenciosa. Quero que você reflita, ao longo deste conteúdo, quais comportamentos você tem repetido sem perceber, justificando-os como zelo ou cuidado, quando na verdade são expressões do seu medo. E se você não é de Touro, mas convive com alguém deste signo, será que já sentiu a pressão de corresponder a expectativas tão altas que se tornaram impossíveis de atender? Hoje, vamos descobrir como transformar essa sombra em consciência e abrir espaço para relações mais verdadeiras. Carl Jung acreditava que toda sombra nasce de um instinto legítimo que, quando levado ao extremo, se torna um veneno. Em Touro, esse instinto é o desejo profundo por segurança. Desde cedo, pessoas desse signo aprendem a associar estabilidade com amor. Se tudo está sob controle, se nada muda, se a rotina permanece intacta, então a vida parece confiável. Mas o problema surge quando essa busca se torna compulsiva. Já notou como alguns taurinos precisam ter a última palavra nas discussões? Ou como fazem questão de determinar a forma certa de amar, de organizar a casa, de viver o cotidiano? Jung chamava isso de projeção da sombra, quando uma parte reprimida da nossa psique se manifesta nos relacionamentos, exigindo do outro aquilo que na verdade precisamos desenvolver dentro de nós. O desejo de segurança começa a contaminar cada gesto, transformando o afeto em vigilância constante. Você já sentiu essa necessidade de controlar tudo para não perder nada? Já se pegou reorganizando a vida do parceiro ou criticando escolhas que não entende, apenas porque aquilo ameaça sua sensação de estabilidade? Essa é a sombra agindo. A aparência é de cuidado, mas no fundo existe medo. O medo de ser traído, abandonado, ou de perceber que a própria identidade depende demais do outro para se sustentar. Quando o Touro esquece que a vida é feita de ciclos e mudanças, transforma o relacionamento num contrato rígido, onde qualquer variação passa a ser vista como ameaça. Esse excesso de vigilância corrói o vínculo e cria ressentimento. Pergunte-se agora: em que parte da sua vida você confunde estabilidade com controle? Quais comportamentos você acredita serem demonstração de amor, mas na verdade são tentativas de evitar o inevitável? Compartilhe nos comentários o que veio à sua mente. Sua história pode ajudar outras pessoas a enxergar a sombra que também carregam. Uma das faces mais sutis da sombra de Touro é a necessidade de posse disfarçada de dedicação. Jung dizia que todo apego nasce do medo de perder algo que acreditamos ser indispensável para nossa identidade. Em Touro, isso aparece como uma urgência de garantir que o outro pertença, que nada escape ao alcance da mão. Você já viveu uma relação em que sentiu que estava constantemente provando seu amor? Como se cada gesto de afeto precisasse ser reiterado, registrado, confirmado? Esse padrão cria uma dinâmica de dependência emocional, onde qualquer sinal de distância se transforma em ameaça. Touro pode acreditar sinceramente que está protegendo o relacionamento, mas na verdade está projetando seu medo mais profundo, o de ficar sozinho, sem algo que valide seu valor. Para Jung, essa necessidade de posse não nasce do amor maduro,
e sim da criança interior ferida que teme o abandono. Quando esse medo toma conta, Touro começa a criar pequenas cobranças diárias. Perguntas repetitivas, críticas veladas, exigências que o outro não consegue entender. Aos poucos, a relação deixa de ser espontânea e vira um contrato não verbal cheio de cláusulas. E isso acontece mesmo quando o outro demonstra afeto de todas as formas possíveis. Nenhuma prova parece suficiente. Se você se reconhece nesse padrão, saiba que não é fraqueza, é apenas a sombra pedindo consciência. Jung acreditava que o primeiro passo para integrar esse aspecto é admitir que ele existe. Enquanto a necessidade de posse não for reconhecida, continuará sabotando as relações mais importantes da sua vida. Eu quero que você reflita: que situações despertam em você o medo de perder quem ama? Como você reage quando sente que o outro se afasta? Essas respostas são chaves preciosas para transformar a sombra em luz. Quando Jung estudava os padrões de comportamento que surgem do inconsciente, ele percebia que a sombra não se contenta em ficar oculta. Ela encontra sempre um jeito de se manifestar, principalmente nos momentos em que nos sentimos mais ameaçados. Em Touro, essa manifestação costuma vir em forma de teimosia emocional. É aquela insistência em manter velhas certezas mesmo quando tudo ao redor já mudou. No início de uma relação, essa característica pode parecer apenas firmeza de caráter. A pessoa de Touro mostra compromisso, estabilidade, constância. Mas, com o passar do tempo, a teimosia se torna um campo minado. Toda nova ideia do parceiro é recebida com resistência. Cada tentativa de mudar pequenos hábitos vira um motivo de discussão. Por trás desse comportamento está o medo de perder o território emocional conquistado. Jung dizia que a psique taurina, quando dominada pela sombra, cria um ciclo de repetição. A pessoa busca relações estáveis, mas ao mesmo tempo sabota a evolução natural do vínculo. Ao recusar qualquer transformação, Touro acaba tornando a rotina previsível demais e, por consequência, sufocante. Você já viveu esse paradoxo? Querer que a relação dure, mas agir de maneira que faz o outro se afastar? A teimosia emocional se revela nos detalhes, no tom de voz que insiste em ter razão, no olhar que questiona cada mudança, na recusa em reconhecer que nem sempre é possível controlar tudo. Ao longo dos anos, esse padrão vai desgastando a cumplicidade e plantando ressentimento. A convivência passa a parecer uma obrigação, e não uma escolha diária. Jung alertava que essa postura é um pedido inconsciente por garantias que ninguém pode oferecer. Afinal, o amor verdadeiro não pode ser garantido por contrato. Ele é vivo, imprevisível, feito de fases que exigem flexibilidade e confiança. Quando Touro entende isso, começa a perceber que abrir mão de pequenas certezas não é perder poder, é ganhar liberdade para viver o relacionamento como ele é, e não como gostaria que fosse. Eu quero que você pense agora em uma situação recente em que sua teimosia falou mais alto que seu coração. Qual foi o medo que estava escondido por trás dessa resistência? Se sentir vontade, compartilhe nos comentários. Muitas pessoas vão se reconhecer nessa mesma história e encontrar força para começar a quebrar o ciclo. Enquanto a teimosia de Touro costuma ser evidente, existe um aspecto ainda mais sutil da sombra que sabota relacionamentos. O silêncio que se instala quando as emoções se tornam intensas demais. Jung dizia que Touro, por medo de entrar em conflito aberto, muitas vezes prefere calar do que expressar o que sente. Mas esse silêncio não é neutro. Ele vai se acumulando como uma camada de poeira sobre o afeto, até transformar cumplicidade em distância. Pode começar com coisas pequenas. Um comentário que machucou, uma atitude que soou desleal, um plano que não saiu como esperado. Touro engole a mágoa e acredita que, se não falar sobre ela, a dor vai desaparecer. Mas acontece exatamente o oposto. Cada emoção reprimida se converte em tensão, em rigidez no corpo, em olhares que evitam o encontro verdadeiro. Aos poucos, a relação perde a naturalidade. O outro sente que algo está errado, mas não sabe como ajudar, porque as palavras nunca chegam. E quando finalmente chegam, já não têm a suavidade da conversa madura. Vêm carregadas de ressentimento antigo, acumulado por semanas, meses ou até anos.
Jung lembrava que esse silêncio defensivo é um mecanismo de sobrevivência aprendido desde cedo. Para quem é de Touro, brigar pode parecer mais perigoso do que engolir o que incomoda. Afinal, a ideia de perder o vínculo parece insuportável. Então a pessoa prefere se calar. Mas esse silêncio, com o tempo, cobra um preço muito alto. Ele destrói a espontaneidade e cria uma muralha entre quem ama e quem gostaria de ser amado. Você já se percebeu guardando palavras por medo de ferir? Já sentiu que precisava falar algo, mas escolheu o silêncio porque acreditou que era melhor manter a paz aparente? Esse é um dos sinais mais claros da sombra atuando. Ao não expor sua vulnerabilidade, Touro cria exatamente o cenário que mais teme: a solidão emocional. A outra pessoa passa a se sentir culpada ou desorientada, sem entender o que está acontecendo. Jung dizia que a única forma de dissolver essa barreira é cultivando a coragem de falar a verdade com humildade e empatia. Isso não significa explodir ou acusar, mas abrir o coração e mostrar o que dói. Pode ser desconfortável no início, mas também é profundamente libertador. Quando você escolhe dizer o que sente, mesmo tremendo, está afirmando que o relacionamento é forte o bastante para suportar a verdade. Eu quero te convidar a refletir. Qual foi a última conversa que você adiou por medo de perder alguém? Que palavras ficaram presas na garganta, esperando coragem para se tornarem pontes em vez de muros? Compartilhe sua experiência nos comentários. Seu relato pode ser o impulso que outra pessoa precisava para também quebrar o silêncio. Por trás da sombra silenciosa de Touro, existe um sentimento ainda mais profundo e muitas vezes invisível até para quem o carrega: o medo de não ser suficiente. Jung dizia que grande parte dos comportamentos rígidos nasce da insegurança de não merecer amor se não houver algo sólido que prove o próprio valor. Touro, ao longo da vida, constrói uma identidade baseada no que pode oferecer: estabilidade, cuidado, constância. Mas e se tudo isso não bastar? E se, mesmo fazendo tudo certo, o outro decidir ir embora? Essas perguntas ficam escondidas no inconsciente, como uma brasa que nunca se apaga. Para não encarar essa dúvida dolorosa, Touro se esforça em mostrar eficiência, comprometimento e lealdade. Mas esse esforço, quando não nasce do amor genuíno, se torna cobrança disfarçada. Você já sentiu que precisava fazer tudo perfeito, como se qualquer deslize pudesse provar que não é digno de afeto? Talvez tenha se acostumado a assumir responsabilidades que não eram suas, a sustentar relações desequilibradas, a se anular só para manter a imagem de que nada falta. Jung explicava que esse medo de não ser suficiente é um eco de feridas antigas, muitas vezes formadas na infância. A criança interior de Touro aprendeu que seu valor estava no que conseguia produzir, manter ou proteger. E essa crença seguiu crescendo, silenciosa, até virar parte da personalidade adulta. Quando esse padrão entra nos relacionamentos, cria uma dinâmica perigosa. Você se torna vigilante de si mesmo, sempre tentando se certificar de que está entregando tudo o que o outro espera. Mas o preço é alto, a espontaneidade se perde, a alegria cede lugar à obrigação, e a relação se torna um campo de provas intermináveis. Nenhum parceiro consegue preencher esse vazio, porque ele não vem de fora. Ele nasce da desconexão com a própria essência. Para Jung, a cura começa quando você para de tentar se tornar bom o bastante e começa a perceber que já é digno de amor pelo simples fato de existir. Parece simples, mas não é. Esse é um trabalho diário de autoconsciência e gentileza consigo mesmo. Eu quero que você pense, com sinceridade: em que momentos da sua vida você sentiu que precisava se esforçar demais para ser aceito? Como isso impactou seus relacionamentos? Quando você se permite admitir que tem medo de não ser suficiente, algo poderoso acontece. A sombra perde parte do seu poder. Porque a verdade tem uma força transformadora que nenhuma máscara consegue conter. Se desejar, compartilhe sua reflexão nos comentários. Você pode descobrir que muitas pessoas sentem a mesma angústia, mas nunca tiveram coragem de falar sobre ela. Um dos aspectos mais admirados em Touro é sua lealdade. Pessoas deste signo são conhecidas por permanecerem ao lado de quem amam mesmo nas fases mais difíceis. Mas Jung nos alertava que toda virtude pode,
em excesso, se transformar em armadilha. A lealdade de Touro, quando movida pela sombra, deixa de ser escolha consciente e passa a ser uma prisão construída com as próprias mãos. Imagine uma relação que já não traz alegria nem crescimento, mas que mesmo assim é mantida por anos, apenas porque abandonar parece uma traição imperdoável. O taurino muitas vezes acredita que, se desistir, estará negando tudo o que construiu, invalidando cada lembrança, cada esforço compartilhado. Por isso, permanece, ainda que silenciosamente infeliz. Já viveu algo assim? Já sentiu que estava mantendo um vínculo não por amor verdadeiro, mas por medo de admitir que ele havia chegado ao fim? Jung dizia que essa confusão entre compromisso e prisão nasce de uma ferida mais profunda, o medo da perda definitiva. Quando a alma taurina acredita que tudo o que foi cultivado será perdido para sempre, ela se apega até ao que a faz sofrer. Esse comportamento também se manifesta em pequenos detalhes: tolerar desrespeito, calar diante de humilhações sutis, ignorar sinais de que a relação já cumpriu seu ciclo. Para Touro, reconhecer que o amor mudou é tão doloroso que parece mais fácil manter a aparência de estabilidade, mesmo que isso custe a própria paz. Mas Jung insistia que a vida verdadeira só começa quando temos coragem de admitir o que já não vibra em sintonia com nosso coração. Não é ingratidão soltar o que se tornou pesado. Não é traição reconhecer que as pessoas também mudam e que alguns caminhos precisam seguir paralelos. Ao contrário, esse é um ato de honestidade que honra tudo o que foi vivido. A lealdade autêntica não exige que você negue a sua verdade para não ferir o outro. Ela se sustenta na transparência e no respeito mútuo. Quando você mantém uma relação apenas por hábito ou por medo, está traindo a si mesmo, e, em silêncio, também trai quem está ao seu lado, porque não lhe dá a chance de viver algo mais verdadeiro. Eu quero te convidar a refletir. Que relações você carrega apenas por obrigação? Quais vínculos já perderam o brilho, mas continuam porque você não sabe como soltá-los? Reconhecer essas respostas pode ser doloroso, mas também libertador. Compartilhe, se quiser, nos comentários. Seu relato pode ser o primeiro passo para transformar a lealdade que aprisiona na lealdade que honra a vida e a verdade. Entre todos os sinais de que a sombra de Touro está dominando a vida emocional, talvez o mais destrutivo seja a necessidade constante de controlar o que não pode ser controlado. Jung dizia que essa tendência nasce de uma desconfiança silenciosa na vida, uma sensação persistente de que, se você não vigiar tudo, algo ruim vai acontecer. No início, esse controle pode parecer apenas zelo. Querer saber onde o outro está, monitorar pequenas mudanças de comportamento, antecipar problemas antes mesmo que eles existam. Mas, com o tempo, essa vigilância passa a contaminar até os momentos mais simples. O jantar tranquilo vira uma oportunidade para investigar, a viagem juntos se torna um teste de lealdade, e qualquer distância é interpretada como ameaça. É como se o taurino acreditasse que seu valor depende da capacidade de manter o relacionamento imune a imprevistos. Acontece que a vida não respeita essas tentativas de domesticar o fluxo natural. E o amor, muito menos. Quando você tenta controlar cada detalhe, a espontaneidade morre. E sem espontaneidade, o afeto se transforma em obrigação. Já notou como algumas relações parecem perder o riso fácil, aquele brilho no olhar que existia no início? Muitas vezes, isso acontece porque o desejo de preservar se tornou mais importante do que o desejo de viver. É o momento em que você passa a pesar palavras, a medir gestos, a questionar tudo. Você acredita que está evitando o sofrimento, mas na prática está criando exatamente a dor que tanto teme. Jung dizia que esse comportamento é uma forma sofisticada de evitar a vulnerabilidade. Quando controlamos o outro, nos sentimos protegidos contra a rejeição e a perda. Mas essa proteção tem um preço alto: a perda da verdade emocional. Ao longo do tempo, o relacionamento se torna previsível demais. Não há mais espaço para o acaso, para o mistério, para as surpresas que nutrem o coração. Tudo se transforma em rotina segura, porém estéril. O que sobra é uma convivência sem frescor, sem leveza, sem entrega genuína. Se você já viveu essa sensação de sufocar quem ama, ou de ser sufocado,
sabe que ela corrói a confiança e destrói o encanto. Eu quero que você se pergunte agora: em que momentos você sentiu necessidade de controlar o outro? Qual medo estava escondido por trás desse impulso? Muitas vezes, é o medo de perder que faz Touro agarrar com tanta força aquilo que deveria ser apenas compartilhado. Mas Jung ensinava que o amor verdadeiro não se sustenta na posse, e sim na liberdade. Confiar é reconhecer que o outro é livre para ficar. E, exatamente por isso, a escolha de permanecer ganha um valor ainda maior. Quando você solta o controle, abre espaço para que o relacionamento floresça de maneira autêntica, sem a constante vigilância que paralisa a intimidade. Essa entrega não acontece de um dia para o outro, mas começa com pequenos gestos. Aceitar que nem tudo será como você espera, permitir que o outro seja quem ele é, mesmo quando isso contraria suas expectativas. Compartilhe nos comentários se essa reflexão fez sentido para você. Seu depoimento pode encorajar outros taurinos a dar o primeiro passo rumo a relações mais livres e verdadeiras. Se existe um ponto em que a sombra de Touro se revela com toda sua força, é na tendência de transformar o conforto em refúgio definitivo. Jung dizia que, na superfície, isso parece uma estratégia legítima. Criar uma vida sem riscos, onde tudo possa ser previsto e controlado. Mas, por trás dessa fachada de serenidade, muitas vezes existe a recusa obstinada de crescer. Ao longo do relacionamento, essa escolha inconsciente vai cobrando um preço cada vez mais alto. No início, o parceiro se sente acolhido pelo senso de segurança que Touro oferece. Existe algo profundamente reconfortante em estar ao lado de alguém que valoriza a estabilidade e compromisso. Mas com o passar do tempo, essa necessidade de manter tudo igual começa a sufocar o dinamismo natural da vida a dois. Pequenos desejos de mudança, seja uma nova rotina, uma viagem inesperada, ou até uma conversa mais profunda, passam a ser tratados como ameaças à ordem estabelecida. O conforto vai se transformando em uma espécie de bolha, macia por fora, mas rígida por dentro. Você já sentiu isso? A sensação de que, para manter a paz, precisou abrir mão de partes importantes de si mesmo? Ou talvez tenha exigido do outro a mesma renúncia silenciosa, acreditando que estabilidade sempre deve vir antes de tudo. Jung dizia que quando o ego está dominado pela sombra, ele passa a confundir estagnação com maturidade. Você acredita que está sendo sensato, prudente, fiel a valores sólidos. Mas, na prática, está apenas congelando as possibilidades de evolução. O relacionamento vira uma paisagem repetida, onde nada muda e tudo se torna previsível demais para alimentar o coração. Para Touro, sair dessa bolha pode ser a experiência mais desconfortável de todas. Porque significa encarar o vazio que a rotina vinha disfarçando. Significa reconhecer que, por trás do medo de perder, existe uma alma que deseja muito mais do que a segurança pode oferecer. Jung lembrava que nenhuma vida é completa se a pessoa não aceita a impermanência. Tudo que é vivo se transforma. O amor, principalmente. Quando você insiste em mantê-lo sempre igual, ele deixa de ser um organismo pulsante e se torna apenas uma estrutura morta. Quantas vezes você já recusou convites para crescer junto com quem ama, apenas porque isso ameaçava o seu senso de controle? Quantos sonhos foram adiados, ou silenciados, porque pareciam desestabilizar a rotina? Talvez seja a hora de perguntar a si mesmo: que parte da sua vida amorosa se tornou apenas uma repetição automática? Qual espaço você poderia abrir para que algo novo aconteça? Jung dizia que a única forma de transformar esse padrão é aceitar que todo relacionamento saudável precisa de movimento. Precisa de pausas, mudanças, pequenas quebras de rotina que renovem a energia entre duas pessoas. Sem isso, o amor perde o brilho e a alma vai murchando, mesmo que tudo à volta pareça perfeito. Se essa reflexão ressoar dentro de você, conte nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas que também transformaram o conforto em refúgio, mas sentem que chegou a hora de abrir as janelas e deixar o ar fresco entrar. Chegamos ao ponto em que todas essas reflexões se unem e se tornam um convite. O chamado para que você enxergue sua sombra com honestidade, sem julgamento, e descubra que ela não é um inimigo a ser combatido, mas uma parte esquecida de você mesmo,
esperando ser iluminada pela consciência. Jung dizia que o processo de individuação é a jornada mais importante que uma pessoa pode empreender, porque é nela que descobrimos quem somos para além das máscaras que aprendemos a vestir. Para Touro, essa jornada começa quando você decide questionar o que parece inquestionável. A necessidade de manter tudo sob controle, a crença de que o amor só pode sobreviver se não houver mudanças, o medo de não ser suficiente sem as provas concretas de que está fazendo tudo certo. Quando você se permite olhar essas feridas sem se envergonhar delas, algo extraordinário acontece. A rigidez começa a ceder espaço para a entrega. O controle se transforma em confiança. O silêncio carregado de medo se converte em diálogo verdadeiro. E o conforto que antes era uma prisão se torna um espaço de repouso, mas não de estagnação. É nesse ponto que você descobre que o amor não depende de perfeição, mas de presença. Não nasce do esforço constante de provar valor, mas da coragem de mostrar vulnerabilidade. Talvez você tenha vivido anos tentando evitar a dor, acreditando que, se previsse cada detalhe, poderia impedir que o coração se machucasse. Mas Jung lembrava que nenhuma proteção é tão eficaz quanto pensamos. O risco faz parte da vida e do amor. Quando você aceita isso, começa a experimentar uma forma de liberdade que não depende de nada externo. Porque já não é mais necessário controlar o outro para se sentir seguro. Já não é preciso sufocar quem você ama para garantir que não vai ser abandonado. Você passa a entender que a verdadeira estabilidade nasce de dentro, de um compromisso profundo com a sua própria verdade. E quando isso acontece, os relacionamentos deixam de ser contratos de dependência e se transformam em encontros de alma. Eu quero te convidar, agora, a fazer um último exercício de reflexão. Feche os olhos e pergunte ao seu coração: que parte da minha sombra está pronta para ser reconhecida? Que mudança eu posso iniciar hoje, mesmo que seja pequena, para me tornar mais livre e verdadeiro no amor? Se essa pergunta trouxer respostas, mesmo que vagas, anote. Esse pode ser o começo de uma nova etapa da sua vida. E se sentir vontade, compartilhe aqui nos comentários o que você descobriu. Sua história pode iluminar o caminho de muitas outras pessoas que também carregam medos secretos e esperam apenas um sinal de coragem para começar a transformação. Se este vídeo trouxe clareza ao seu coração, inscreva-se no canal e ative o sino para receber novos conteúdos. Aqui, você sempre encontrará um espaço de reflexão profunda e acolhimento verdadeiro. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Que você tenha coragem de abrir mão da rigidez e escolher viver um amor que seja, acima de tudo, livre.